Nossa preocupação exclusiva até o domingo é o Campeonato Gaúcho. E não é normal que nós vamos viver até domingo no Campeonato Gaúcho, porque nunca vai ser normal jogar um clássico Grenal. A primeira pergunta que eu te faço: está acabando a fase classificatória do Campeonato Gaúcho antes dos mata-mata? Nós estamos começando hoje a segunda metade da fase classificatória. Já tivemos 4 rodadas, aliás, 3 rodadas, de um total de 6. Então teremos aí um jogo hoje, o Inter enfrentando o Inter de Santa Maria, depois tem Grenal domingo e no outro final de semana, no sábado, a Federação Gaúcha antecipou para sábado, dia 31, o último jogo desta fase classificatória, o Inter contra o Caxias no Centenário. Teremos a diferença de uma semana pela primeira vez entre um jogo e outro do Campeonato Gaúcho, entre o Grenal e o Caxias, encerrando a primeira fase, porque no meio daquela semana, semana que vem, começa o Campeonato Brasileiro, Paulinho. Começa assim, tá na tela aí a sequência do Inter, até o Inter enfrentar o Remo. Aí tem alguns asteriscos que eu vou explicar na sequência agora aqui. Bom, então hoje tem o Inter de Santa Maria, ok. Domingo tem Grenal no Beira-Rio, às 8 da noite, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, abertura do Campeonato Brasileiro para o Inter recebe no Beira-Rio o Atlético Paranaense, jogo marcado, confirmado, para as 7 da noite. Aí no final de semana, confirmando, jogo antecipado para o sábado, dia 31, 4h30 da tarde, horário da TV, Caxias e Inter. Isso que mudou inclusive o horário. Então Caxias e Inter no outro final de semana. Aí teremos, na quarta-feira seguinte, o Inter enfrentando o Flamengo lá no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos falando em 4 de fevereiro e até aí não tem mais nada de Campeonato Gaúcho. Não, até aí não. Encerra a primeira fase do Gauchão, com o Inter enfrentando o Caxias no Centenário, aí no dia 31 de janeiro. Aí terminou a primeira fase do Gauchão. Aí tem Flamengo e Inter. Aí vem o primeiro asterisco, que eu falei antes, alguns asteriscos aí. Entre Flamengo e Inter e Palmeiras, no meio ali, vai acontecer o jogo de quarta de final do Gauchão, jogo único, que poderá ser no sábado, dia 7 de fevereiro, ou no domingo, dia 8, depende da programação da Federação Gaúcha de Futebol. O Inter, pela campanha atual, Baldasso, o Inter vai jogar em casa, enquanto quarto colocado do seu grupo. Ou seja, quarta de final do Campeonato Gaúcho tem um jogo só, não é lá e cá. Jogo único. Então vocês estão percebendo o primeiro grande pepino aí, né? Entre os jogos, atenção para os adversários, entre os jogos contra o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras no Beira-Rio, nós jogamos uma partida decisiva do Campeonato Gaúcho. Nós enfrentaremos na sequência, no período de uma semana, os 2 melhores times do Brasil. E no meio dessa semana, nós temos um jogo decisivo do Campeonato Gaúcho. Bom, aí depois, terminando essa sequência, lá começando a matar o fevereiro, nós jogamos contra o Remo lá do outro lado do país, né, Paulinho? Aí que tá. Aí tem um outro asterisco agora, Baldasso. Entre Inter e Palmeiras, que acontece dia 12 de fevereiro, que é uma quinta-feira, e Inter e Remo, no dia 25, vão acontecer nesse meio tempo aí os jogos de ida e volta pelas semifinais do Gauchão. Tem bastante diferença ali. Tem bastante. Entre o Inter e Palmeiras e o Inter e Remo tem dias. 13 dias entre uma partida e outra do Brasileiro ali na reta final de fevereiro. Então, entre Inter e Palmeiras e Inter e Remo, o Inter joga 2 partidas nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Semifinais sim, aí é lá e cá. Isso, lá e cá. A Federação Gaúcha de Futebol havia programado no seu espelho de programação do Gauchão aí, como é final de semana de carnaval, depois de Inter e Palmeiras aí é final de semana de carnaval. A Federação havia programado os jogos no sábado de carnaval, dia 14. Mas como o Inter joga dia 12, não tem como jogar quinta-feira contra o Palmeiras e no sábado contra o Guarani de Bagé, por exemplo. Aliás, uma semifinal do Gauchão em casa ou fora de casa. Não tem como jogar quinta e sábado. Então, provavelmente, se a CBF não antecipar Inter e Palmeiras para quarta-feira, dia 11, provavelmente o Inter enfrente, faça o jogo de ida do Gauchão na semifinal no domingo de carnaval, dia 15. Aí seria dia 15, domingo, e depois dia 21, no sábado, 21 ou 22, o jogo de volta pela semifinal do Gauchão. Tá, aí passam as semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter pega o Remo lá em Belém do Pará. E as finais do Gauchão? Pois é, aí vem o terceiro e último asterisco. As finais do Gauchão. Passado o jogo contra o Remo lá em Belém, aí teremos as finais do Gauchão. Marcadas inicialmente para os domingos, 1º e 8 de março. Então o Inter enfrenta o Remo em Belém do Pará e volta para jogar as 2 partidas finais do Gauchão, dias 1º e 8 de março.
E aí só volta para o Campeonato Brasileiro depois do dia 8 de março. Isso, dia 8 é um domingo, né? Final do Gauchão. E dia 11, que é uma quarta-feira, já tem jogo contra o Galo, contra o Atlético Mineiro em BH. Olha, Jairo Vinck, nós estamos falando aqui do seguinte. Nós estamos falando de um Internacional que, a partir de hoje, começa a jogar partidas importantíssimas do Campeonato Gaúcho, porque nós temos Grenal no final de semana e depois, claro, tem ainda o jogo contra o Caxias, mas depois tem as fases decisivas do Campeonato Gaúcho. E a partir da semana que vem tem o começo de um Campeonato Brasileiro que é absolutamente encrespado para o Internacional, enfrentando, inclusive nas 4 primeiras rodadas, os 2 melhores times do Brasil, Flamengo e Palmeiras, e embora não esteja entre os melhores, nós vamos ter que atravessar o país para pegar o Remo. O time titular aparece hoje pela primeira vez. O Inter vai ter bala, e eu acho que não, para jogar 2 vezes por semana até o meio de março, com o time titular começando a temporada? Não tem. Se a gente olhar o time titular do Inter hoje, o que deve ir a campo hoje com Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei, Ronaldo, Paulinho Paula e Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Borré, esse é o time mais forte que o Inter tem. Se tu for encaixar algumas situações aí, Baldasso, começa a ficar complicado, né? Óbvio que tem a chegada ainda de jogadores que não foram, não chegaram uns e não foram inscritos outros. Então, mas mesmo assim é um time que não consegue jogar todas as partidas. Vai ter que dar uma pensada e escolher alguns jogos. Eu vou te dar um exemplo. Entre os jogos contra Flamengo e Palmeiras, o Internacional joga com a partida de quartas de final, provavelmente no Beira-Rio, do Campeonato Gaúcho. O Inter não vai com o time titular nesse jogo, mesmo sendo um jogo decisivo. Provavelmente não vai com o time titular. Deve ser um time misto. Um time misto desse jogo. Tá, outra coisa. A chance é o Inter que tá com o Internacional que praticamente conta com uma certeza que o Flamengo não virá com time titular. E o Flamengo tem a decisão da Supercopa, né? Tem essa decisão. Uhum. O Inter que enfrentou muitos problemas de logística para ir para o Rio de Janeiro, tá? Não tem hotel no Rio de Janeiro. Deixa eu te perguntar. A partir da quarta-feira que vem, qual é a prioridade do Internacional? Campeonato Brasileiro ou Campeonato Gaúcho? Campeonato Brasileiro. O foco do Inter vai ser Campeonato Brasileiro este ano e Copa do Brasil. Ou seja, o Internacional quer fazer um campeonato para não correr riscos. Então o Inter quer focar no Brasileiro para não correr risco de não cair. Que eu acho que é basicamente o que o Inter está brigando nesse Campeonato Brasileiro, a não ser que aconteça um milagre de uma liga fantástica do time do Inter e brigar por alguma coisa maior. Gurizada. Vai começar a loucura, Paulinho. Vai começar a loucura começa hoje. O Internacional pega o Inter de Santa Maria, começa o time titular. Repete pra gente o time titular, Jair. Rocher no gol, fazendo a sua primeira partida do ano, né? Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei. Ronaldo, Paulinho Paula e Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Borré. Bota no time aí o Félix Torres no lugar do Victor Gabriel na sequência e o Vilagra no lugar do Ronaldo na sequência. E quem sabe ali o Alejandro ali na frente brigando por alguma coisa se vier. E deu, né? Eu acho que o Inter não vai mais fazer muito movimento importante. Vai ser isso aí. E grupo, o Inter vai ter que acabar utilizando os guris também, porque não tem um grupo tão vasto assim. O Internacional vai tentar firmar esses guris que estão aparecendo aí.